Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Segunda-feira, 14 de setembro, a Igreja celebra hoje o dia da exaltação da Santa Cruz. O Evangelho de João está no capítulo 3, dos versículos de 13 ao 17. Disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A morte não é projeto de Deus. A morte entrou no mundo como consequência do pecado do homem. Deus nos deu a graça, o homem se afastou dela e caiu na morte. Um Deus não morre, só os humanos morrem. E morremos porque pecamos. Para vir ao mundo destruir a morte, o Senhor precisava passar por ela para entrar na mansão dos mortos. Porque Ele vem para salvar os vivos, mas também para salvar os mortos. Por isso Deus se fez homem. Por isso Deus assumiu a nossa carne humana, para nos ensinar os caminhos de Deus, para nos falar do reino, para nos orientar, sim, mas também se fez humano, para assumir a nossa morte, descer à mansão dos mortos e resgatar os que foram tocados por ela antes de sua vinda ao mundo. Mas só morre quem foi tocado pelo pecado. Sendo Deus, Jesus é o Santo dos Santos. Por isso, não tendo pecado, Ele se fez pecado, quer dizer, Ele assumiu o nosso pecado. E assumindo o pecado de todos, Ele passou a ser o pior dos pecadores. E por isso teve que abraçar a pior condenação do seu tempo, a cruz. O inocente assume a culpa dos culpados e abraça um instrumento de tortura e morte criado pelos homens, a cruz. Morto na cruz, ele duela com a morte. Morto na cruz, ele lava as nossas misérias com o seu sangue redentor. Desce aos infernos e acorda os que morreram antes dele. Por isso que em algum trecho do Evangelho se diz que quando o Senhor morreu, alguns dos antigos profetas foram vistos andando por Jerusalém para mostrar que Ele resgata da morte todos aqueles que morreram antes dele, mas esperaram nele, esperaram por ele. Sendo assim, a cruz, que era um objeto de tortura, de horror, de morte, de fracasso, lavada pelo sangue do Cristo, se torna agora a árvore da vida, o instrumento da salvação.
o caminho que nos leva ao Pai. A cruz se torna então a ponte por onde todos os cristãos atravessam o abismo da morte, indo da cidade dos homens para a cidade de Deus, para que diante do trono do Altíssimo possa adorá-lo junto aos anjos e santos por toda a eternidade. Hoje, então, a igreja exalta a cruz e diz que ela é santa. Porque aquela que parecia destruir o Salvador, na verdade, colaborou como Salvador, para que ele assumisse a nossa morte e nos desse a sua vida. Bendita, ó cruz, bendita a árvore da vida, lenho santo, cujo Redentor foi erguido como a serpente de bronze no deserto. Quem olhou para a serpente de bronze foi curado. Quem olha para o Cristo ressuscitado, mas antes crucificado, mais que ser curado, é salvo. Pois por suas chagas fomos salvos, por suas chagas fomos curados. Eis então, queridos irmãos e irmãs, o lenho redentor que matou o Cristo, mas que nos deu nova vida, porque o Senhor o ressuscitou. Entendam, pois, o que o Senhor nos diz quando nos chama ao seu seguimento e nos propõe a cruz. Quem quer me seguir, tome consigo a sua cruz e siga-me. Não tenham medo das barbaridades deste mundo. Não tenham medo dos homens. Eles podem ferir o nosso corpo, mas não podem tocar a nossa alma. Assuma a sua cruz como Cristo assumiu a sua, e chegaremos à salvação. Porque quando a cruz do homem se une à cruz de Cristo, nós nos tornamos eternos. Nós somos curados. A humanidade é salva. Não olhe então para a cruz como objeto de tortura ou de fracasso, mas olhe para a cruz como um instrumento de vitória e de salvação. Há quem nos acuse de adorar a um Deus morto na cruz. Não adoramos um Deus morto. Adoramos um Deus vivo e ressuscitado. Mas sabemos que a vitória da ressurreição só foi possível porque antes do ressuscitado houve o crucificado. E se não fosse pela cruz, assumindo a nossa morte, descendo à mansão dos mortos, resgatando para si, pelo cruento sacrifício, os vivos e os mortos, nós jamais poderíamos sonhar com o céu e crer na salvação. Como diz Padre Zezinho numa antiga canção, no peito eu levo uma cruz, no meu coração eu levo uma cruz, como disse Jesus. Bendita és tu, ó cruz, cujo corpo do meu Senhor foi erguido. E quem pensou que ali estava a derrota, a cruz floriu, fazendo desabrochar a vitória de Deus, que é a vitória dos homens. É isso que Deus deseja fazer na tua vida, transformar tuas derrotas em vitórias. Assim como Ele transformou a cruz em instrumento de salvação, Ele pode também transformar a sua vida. Mas para isso, assuma você também a sua cruz e o siga. Que venha sobre você, que jorre da cruz, bênçãos e graças de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.